Oi pessoal, boa noite. Tô aqui para mais uma live maquiando modelo. Hoje eu tô aqui com a Débora. A Débora não pode abrir os olhos agora, mas fala só um oizinho, Dé, com a mão. Oi pessoal. Eu já fiz um olho para agilizar, para não ficar muito longo e muito cansativa, tá? Então eu vou fazer o outro olho aqui agora com vocês. Então vamos começar. Tô um pouquinho atrasada, vocês me desculpem. Vamos continuar. Pessoal, eu vou começar preenchendo as sobrancelhas da Débora. Como ela é ruiva, eu vou usar para preencher as sobrancelhas dela um stick que é o contorno da Catherine Hill. O mesmo produto que eu usei pro contorno, eu vou usar para fazer as sobrancelhas, tá? Aqui a gente aproveita os produtos, às vezes não tem a pastinha da cor, super dá para adaptar os produtos. Quando a gente sabe como usar os produtos a nosso favor, a gente tira o melhor proveito deles. Então vamos lá, eu pego bem pouquinho. Esse pincelzinho aqui da Macrylan, ele é bem preciso, bem chanfrado. Eu adoro usar esse pincel para fazer as sobrancelhas, porque com a outra pontinha dele eu já vou penteando. Aqui na pontinha eu já gosto de ir esfumando, tá vendo? Felipe, eu achava bom você ficar por aqui, que se tiver algum comentário, alguma pergunta. E aí você vai me falando também se tá dando pra ver bem os detalhes. Meu áudio tá atrasadinho lá pra ele. Ó, já preencho, já penteio. Eu não gosto de fugir muito do formato das sobrancelhas dela, tá? Porque se a gente foge muito do formato das sobrancelhas da cliente, a cliente acaba estranhando. Então eu não fujo muito do formato, não. A Tati Makeup tá perguntando qual é essa pastinha. Tati, eu tô usando o stick da Catherine Hill, esse aqui, ó, na cor ébano. E aí depois eu venho com a máscara incolor penteando aqui. Ficou da cor certinha do cabelo dela, tá? Agora eu vou preencher as sobrancelhas. Desculpa. Eu vou preencher a pálpebra dela com a camuflagem da Maquiê na cor Snow e um pouquinho da Caramelo, pra não ficar muito branco. Aí eu venho com um pincel já depositando, para não ficar muito acumulado, porque eu sinto que a camuflagem da Maquiê, ela é muito mais sequinha e ela acumula bastante se a gente deposita em grande quantidade. Então eu gosto de vir já depositando e esfumando aqui com o pincel, dando batidinhas. Esse é um pincelzinho de cerdas sintéticas da Macrylan.
E aí ele me proporciona esse acabamento aqui. E aí eu venho com essa esponjinha, mini esponjinha da Belize, para assentar melhor esse produto aqui na pálpebra e tirar todas as marcações. E se ficar algum produto acumulado aqui ainda, eu consigo tirar esse acúmulo, esse excesso de produto com a esponjinha, tá? Pode abrir os olhos, olha pra cima, olha bem lá pra cima, olha bem lá pra cima. Quem manda ser ciliuda em cima e embaixo? Eu gosto de começar pela pálpebra inferior, tá? Porque eu consigo trazer aqui pro cantinho externo um acabamento. Então eu vou começar aqui preenchendo a minha linha d'água com o delineador em gel da Inglot 77. E esse pincel da Florenza maravilhoso, o E239, ele é super preciso, é o meu favorito para essa região, tá? E você tá na frente, seu rosto tá na frente, isso. Vai me falando aí se tiver muito. Agora, pessoal, com o mesmo pincel, ó, eu tiro o excesso do produto aqui e eu venho gastando esse delineador aqui, ó, de modo que ele fique bem esfumado. Percebe que eu já trago ele um pouquinho aqui pro canto externo, ó. Aqui não tem produto, o pincel tá limpo, eu tirei, ó. Eu só tô gastando aquele delineador em gel que eu depositei na linha d'água, borrando um pouquinho pra fora. Agora eu vou pegar outro, é o mesmo pincel, mas eu peguei outro. E eu vou vir com a sombra da paletinha do James, essa daqui. Paletinha. Eu venho depositando essa sombra um pouquinho abaixo do delineador que tá esfumado aqui, ó. Aos pouquinhos. Sem pressa, não preciso ir até lá no cantinho interno. Eu venho sem pressa depositando e esfumando essa sombra. Eu vou repetir todo o processo até o cantinho interno aqui, ó. Eu gosto de começar sempre do canto externo pra dentro, porque aí eu venho afunilando o meu esfumado aqui. Ele não fica grosso por toda a extensão aqui da linha d'água. Ó, eu venho pegando a sombra e trazendo. Fica mais fácil de acompanhar aqui a própria anatomia dos olhos dela, ó. Tem que gastar bem a sombra, tem que esfumar bem, pra depois ela não ficar caindo. Não ficar aquele efeito de pandinha. Agora eu vou vir com outro pincel, esse aqui da Macrylan BT10. E aí eu venho com essa sombra aqui, ó, que é um pouquinho mais camurça, só pra eu apagar a bordinha do meu esfumado aqui embaixo. Não apareceu a sombra, né? Não? Tá muito baixa? Essa aqui, ó. Tá dando pra ver?
Agora sim. Aqui ela vai servir pra mim como uma borrachinha pra eu dar acabamento aqui na transição do marrom. E agora eu vou voltar com o preto. Dessa vez com a sombra preta, só intensificando aqui, ó. Tá na frente da câmera. Intensificando aqui o esfumado na raiz dos cílios. Ainda bem que o Felipe tá aqui, né? Porque senão... E nessa posição você tem que ficar, você for mais. Só descer um pouquinho mais com a outra, porque... A Débora acabar aqui, que a gente tem que passar na farmácia dar um salompas pra ela. Vou ficar com um torcicolo. Tô só varrendo aqui o excesso de sombra, varrendo sujeirinha. Aí, pessoal, eu venho com um pincel de precisão, que é o pincel que eu gosto de usar pra fazer o delineado. E aí eu vou voltar aqui na linha d'água. Olha bem lá pra cima, né? É. Aí eu venho aplicando um pouquinho mais do meu delineador aqui. Que eu quero a linha d'água bem escura mesmo. Se eu não volto com ele depois, ele fica meio acinzentada. Então, eu apliquei a primeira vez, esfumei, trabalhei com as sombras. Acinzenta um pouquinho, eu volto com o delineador novamente para intensificar o preto. Olho escuro assim exige bastante acabamento, porque é um olho que chama bastante atenção. Esses esfumados, eles são bem visíveis, né? Então a gente precisa se atentar para os acabamentos. Pode fechar os olhos, né? Agora eu volto com a esponjinha pequenininha, tirando todo esse produto aqui que acumulou nas linhas, ó. E agora eu oriento, no caso, a minha modelo, mas se você estiver fazendo um olho desses em cliente, já orienta a sua cliente a não abrir mais os olhos, porque isso vai interferir muito no acabamento, tá? Porque cada vez que ela abre os olhos, acumula produto ali nas linhas. Então, é o momento da sua cliente ficar de olhinhos fechados. Eu vou voltar com aquela sombra da paletinha da Ruby Rose. E um pincel um pouco mais fofinho. E eu vou começar a criar um fundo aqui, ó. Na pálpebra fixa. E trago esse esfumado em direção ao final das sobrancelhas. E aí eu venho subindo com ele aqui. Em toda a pálpebra fixa dela, por enquanto, tá? Para eu trazer a sombra
para essa região aqui sem descer muito para a pálpebra móvel, eu vou mudar de pincel e eu vou manter a cor da sombra. Ó, eu mudo de pincel só para eu conseguir trabalhar a minha sombra aqui. Mãozinha bem leve, segurando sempre lá na pontinha do cabo. Eu costumo dizer que nessa parte aqui é uma cosquinha que a gente faz. A gente faz cócegas no olho da modelo, no olho da cliente, para conseguir deixar o esfumado sem marcação. Eu tô de máscara, não sei se... Tá tampando? Agora eu venho com aquele pincelzinho de precisão, o mesmo que eu usei para aplicar o delineador em gel na linha d'água. Eu vou usar para fazer um delineado aqui, ó. Tá na frente. Vira um pouquinho, né? Eu começo o esboço de um delineado aqui com ele e emendo ali naquela caldinha que eu criei antes. E aí aqui eu já